Esta semana está a correr muito bem. Lá, 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 lá. A nós, aos A nossos nós, ouvintes, não claro, sei. claro. Devemos estar a correr bem, ouvintes. Houve aqui uma Grilos. queixa. Houve aqui uma queixa ao fundo. Está-vos a correr bem a vida, a semana, ouvintes? Ok. Ok. Então querem saber quem é que a vida não correu bem? Então espera lá. Pois, queres Vamos ver? lá nisto. Toma lá isto. Dá-me lá. Ai, estou a sentir ar. Ser ou não ser? Isto é tudo muito triste. Neste dia, estamos em 1901 e morria em Nice, Nice. aos 79 anos, a princesa brasileira Januária de Bragança. Espera Princesa com aí. música triste. Sim, o que é que se passa aqui? Não sei, dê-me para isto. Nossa Januária nasceu em 1822 no Palácio de São Cristóvão, fica no Rio de Mas Janeiro. nasceu bem. Nasceu ótima. Era filha de Pedro e Leopoldina. Vamos ver quem são Pedro e Leopoldina. Agora, nós já sabemos, os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, na pessoa de Pedro Álvares Cabral Outro Pedro. e mais umas pessoas que iam lá dentro do barco também. Eram muitas. Os barcos não se limpam sozinhos. E o Pedro Álvares Cabral nem uma camisa sabia passar. Nada. Nem abria uma porta, como tu dizes várias vezes aqui. Nada. Olhava só. Fazia uns ovos vagos, Ui. mas era quando queria. E às 3 da manhã, porque não ia acordar Estava ninguém. bêbado, Sim, claro. sim. Para enxugar. Para enxugar o rum. Estás a falar de um rei. Agora, não, Pedro Álvares Cabral é rei nenhum. É só, Só esse Pedro. é um bêbado, É o Pedro. é um bêbado. Agora, 30 anos mais tarde, de 1500 mais ou menos, começa a colonização, que ao longo de mais ou menos 3 ou quase 3 séculos vai explorar as inúmeras riquezas desta terra, do açúcar ao ouro, as tais fases da colonização, não é? Os ciclos, como se chama, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, depois o ciclo do café mais tarde. Que Agora, riquezas é essas? imensas, claro. Nós já nos temos debruçado muito sobre este período, portanto hoje vamos falar do outro, vamos dar assim um salto. Sabemos, 1808 dá-se uma enorme originalidade na história quer da Europa, quer da América. O quê? Para escapar da invasão do Reino de Portugal pelas tropas Agora de sim. Napoleão, é verdade. A família real enfia-se em barcos em direção ao Rio de Janeiro. Não sei se temos ideia disto, é a única família real europeia alguma vez a ter vivido fora do velho continente. É incrível. Todos viveram sempre cá, não é? E mesmo com alguma fuga, era apadrinhada por outro país irmão aqui ao lado, não é? Sair literalmente Nunca, deste continuar a continente. ser Atravessar o oceano. Não, claro. não aconteceu nunca, não aconteceu jamais. Foi o primeiro teletrabalho. Foi tal e qual, sim, olha, foi mesmo isso, tal e trabalho. Lá foram eles, quem é que eram eles? A Rainha Dona Maria I, na altura já bastante, não estou bem da cabeça, não é? Ela morreu louca, como sabemos, não é? Diz ela a frase, vão mais devagar, senão vão pensar que estamos a fugir, que é incrível. Quem? O filho, o Príncipe João, que já era há muito tempo o regente da mãe e que vai ser o nosso futuro Dom João VI, claro. A mulher dele, Carlota Joaquina, e os 8 filhinhos que eles tinham. 6 meninas, tive quase para dizer os nomes todos, mas depois lembrei-me que o Nuno Reis ia ligar, dizer, não preciso dizer os nomes. Por amor todos de dos Deus, filhos sim. dos- Os amiguinhos deles Faz depois, o nosso do colégio, diretor, sim. E os 2 rapazes, aqui vou dizer os nomes, Pedro e Miguel, tudo crianças. Lá se instalaram com grande parte da corte, a corte mudou-se também para lá também, nos trópicos. É uma mudança que vai ter implicações gigantes na história do Brasil, que se vai tornar na altura o centro do Império Português. O que é que Fascinante tudo isto. Fascinante. E novo A história do Brasil, também, muito. sim. O que é que se faz quando lá chegam? Abrem-se os portos ao comércio internacional, porque o Brasil só podia, as colónias só podiam ter, o comércio era só com a metrópole, só com o Reino de Portugal, na Europa. E, portanto, isto vai acabar, na prática, com o colonialismo, se quiseres, sim, no Brasil. Sim. Com os monopólios, não é? E vai fazer disparar, rebentar a economia brasileira, claro. Também enormes transformações sociais, está lá a corte, está lá a corte. Culturais também, as instituições que se criam, não é? E até arquitetónica, os palácios que se constroem, toda esta herança destes anos em que a corte, em que a capital de Portugal foi o Rio de Janeiro, também isso, lá ficou essa marca. E Maravilhas que chegam até aos nossos dias. Claro que sim, claro que sim. E agora, para aumentar ainda mais este estatuto desta colónia, vai ser elevada à categoria de reino. Ficam 2 coroas, portanto, o Reino de Portugal e o Reino do Brasil, assentos na mesma cabeça, claro, do mesmo monarca. Lá foram eles vivendo, até que em 1821, o Napoleão já tinha sido derrotado, há uma revolução liberal cá em Portugal, chateados também de ter a família real Este lá. gajo nunca mais Bem, volta, sim, há claro. uma data de tempo, não é? Há mais de uma década já lá estavam. Claro, e vão obrigar o rei, que estava no Brasil, a assinar uma Constituição que acaba definitivamente com a monarquia absoluta. O Dom João VI, que agora já era mesmo rei, a mãe tinha morrido no Rio de Janeiro, volta para Lisboa. E no Brasil tinha que arranjar uma solução, não é? Vai deixar o regente, o seu filho mais velho,
Pedro, já sabemos, vamos resumir um bocadinho, o Pedro vai trocar as voltas ao pai e em 1822 declara a independência do Brasil e faz-se coroar imperador do Brasil. Rebelde. Claro, sim, contra o próprio pai, não é? O Portugal vai acabar por reconhecer, não logo, não é? Fica assim, só que o Dom Pedro, imperador do Brasil, começa a recolher apoio estrangeiro, não é? E os vários países, se calhar, tinham interesse em negociar diretamente com o Brasil, sem passar por esta tendência portuguesa, e assina-se um acordo em que Portugal reconhece a independência do Brasil, altamente penalizadora para o Brasil, curiosamente. Pagar indenizações gigantes a Portugal. Mesmo. Agora, o nosso Pedro tinha casado com a Leopoldina, era filha do imperador da Áustria. Toda esta gente dá nomes a cidades hoje em dia. A cidade Leopoldina, no Brasil, claro. Tinham tido 4 filhos que chegaram a adultos. Quem? Mais velha, Maria da Glória. A nossa Januária, uma chamada Maria Francisca e o pequenito Pedro como ao pai. Bom, e mais uma pilha de filhos, de pelo menos 9, que ele teve com muitas mulheres, as suas amantes, é conhecido, não é? O imperador Dom Pedro, a mais famosa das quais a Marquesa de Santos. Os filhos até cresceram no Palácio Imperial. Agora, 1826, estão a seguir ainda, morre o Dom Pedro VI. E agora? No Brasil, temos Pedro, que é o filho mais velho, considera-se herdeiro e rei, portanto, declara-se, sou o Dom Pedro IV de Portugal, só que ele sabia que era impossível usar as duas coroas. Era inconcebível, quer para portugueses, quer para brasileiros, que a mesma pessoa fosse o imperador do Brasil e o rei de Portugal. Era uma unidade que já não era mais possível. Já não era possível a mesma pessoa. Já Havia tensões, já não queria, ninguém queria ser de um lado nem do outro. E, portanto, o que é que ele faz? Tem uma ideia, vai abdicar do trono português a favor da filha mais velha e, portanto, lá mandam a Maria da Glória para Lisboa com apenas 9 anos. O plano incluía também casá-la com o irmão do Pedro, Miguel, portanto, casá-la com o próprio tio, que ficava assim regente da jovem sobrinha e futura mulher, e compunha-se um bocado aqui o rambalhete destes dois ramos no fundo da casa de Bragança. Só que Miguel vai aceitar isto tudo, mas dá uma reviravolta e diz: o rei sou eu. E com um argumento de peso, pela lei da sucessão portuguesa, um rei estrangeiro não pode suceder ao trono português. E ele disse: o meu irmão é estrangeiro, é imperador do Brasil, portanto, passa para o filho seguinte, que sou eu. Isso eram as letrinhas pequeninas do contrato. Sim, não, que já tinha, é uma lei que tinha conseguido afastar os... Foi feita depois da dominação filipina, para não haver confusão, um rei estrangeiro não... Exatamente. Agora, o Pedro diz assim: tem que pegar em armas e ir para Portugal defender os direitos da minha filha, Maria da Glória. E vem para Portugal reclamar o trono, não sem antes, também não podia deixar o Brasil assim, e abdica de imperador do Brasil. Estão a seguir, isto não é fácil. Em quem? No filhinho mais novo, Pedro II, que se torna assim, em criança, imperador. Agora, a chegada a Portugal do Pedro I, começa uma guerra civil, nós sabemos, que é também não só entre Pedro e Miguel, irmãos, mas também entre absolutistas do Miguel e os liberais do Dom Pedro. A nossa Januária, voltamos a ela, filha de Dom Pedro, ficou no Brasil com o irmãozinho pequenino, que agora era o imperador, ficou sem o pai e até sem a mãe, a Leopoldina tinha morrido, e até sem a nova madrasta, o Dom Pedro tinha voltado a casar, eles todos na Europa, e lá ficaram estes irmãozinhos pequeninos, claro. Agora, como o imperador é menor, o Brasil entra num período de regência altamente impopular. Havia umas pessoas que eram os regentes, muito impopular. E a nossa Januária é a herdeira da coroa, pois o irmão é pequenino, se ele morrer ou se não tiver filhos, a herdeira da coroa imperial é ela, claro. Em Portugal, nós sabemos, a guerra é ganha pelos liberais e a irmã mais velha deles todos, a Maria da Glória, vai se tornar a nossa rainha, Dona Maria II. Claro. Agora, as décadas seguintes, as vidas... Podia aqui ficar horas a falar do resto, mas vou resumir um bocadinho. É engraçado sem graça. Nas décadas que se seguem a isto, a vida de quase todos os descendentes de Dom João VI, o último monarca a reinar tanto em Portugal como no Brasil, vão começar-se a desintegrar-se. A Maria da Glória, a nossa Dona Maria II, morre de parto em Lisboa. A nossa Januária casou-se no Rio de Janeiro com um príncipe italiano, o Conde d'Áquila, que era filho do rei das duas Sicílias. Agora, as intrigas de um mordomo fazem com que o irmão imperador, o Dom Pedro II, se zangue com a irmã. Eles deixam o Brasil, mudam-se para Nápoles, chegam a Nápoles, são apanhados nas guerras do Garibaldi, que acaba por unificar a Itália, ou seja, exilam-se, ficam sem reino, sim. Depois, em 1889, no Brasil, é a vez do irmão Dom Pedro II forçado a abdicar e o país transforma-se numa república. Ele vai morrer num modestíssimo hotel em Paris. Outra das irmãs, Francisca, também lá morreu em Paris, e a nossa Januária, acho que eles encontraram-se muito poucas vezes, reencontraram-se. Claro, a mais velha, mas ela era a mais velha, mas a última a sobreviver, portanto enterrou os irmãozinhos mais novos, morreu pobre, bastante pobre,
pobre em Nice. Parecem pedras de dominós a caírem, tudo É muito desintegrou-se. interessante. É o fim de uma era Claro. também. A cada missão que lhe foi atribuída a cada uma dessas crianças, ainda jovens, sim, tudo se desintegrou. Em nada. Mesmo os próprios reinos deixaram de existir. Aham. O Brasil deixou de existir, as Uau. duas Sicílias deixaram de existir. É muito curioso. Serve, claro, esta história para contar um pouco dos tempos finais do Império do Brasil, mas para lembrar tantas e outras vezes como é efêmero o poder e até a vida, claro. A princesa Januária de Bragança morreu faz hoje 123 anos.